Olá, bom dia, pessoal, tudo bem? Parei tudo aqui para fazer essa live. Estou aqui no carro. Hoje o cenário está um pouco diferente do que costuma ser. Tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindas. Sextou para nós. Como é que vocês estão? Me contem. Ó, enquanto o Instagram não avisa as meninas que nós estamos ao vivo, faz o dever de casa, pega o aviãozinho aqui, ó, e espalha a mensagem. Manda aí para todos os teus contatos que tem no direct, para eles estarem aqui, para a gente conversar nessa manhã, que aqui para mim tá nublada, de sexta-feira, maravilhosa. Tudo bem com vocês? E aí? Sejam bem-vindas. Hoje eu vou fazer a live do carro, porque eu tô na rua resolvendo umas coisas e parei para conversar com vocês, porque nós já tínhamos marcado. Eu preciso conversar com vocês sobre algo muito legal. Desde ontem, anteontem, na verdade, né? Eu postei no meu perfil algumas coisas acerca da importância da leitura da mitologia para meninos, né? E desde esse dia surgiram muitas perguntas em relação a essa questão da literatura para meninos. Muitas mães têm essa dúvida, né? Eu já tenho, na verdade, mãe com essa dúvida há bastante tempo aqui. Porque, às vezes, o personagem principal da história é mulher, é uma menina. E aí a mãe fica com essa dúvida, né? Eu vou dar esse livro aí, que tem uma menina como protagonista, para o meu filho, é um menino, né? E não seria melhor a gente pensar num livro que tivesse meninos protagonistas, enfim. Entrei um pouquinho mais cedo hoje, vocês perceberam, né? É porque eu tenho uma consulta médica e eu não queria perder esse papo com vocês. Eu falei, vamos entrar 20 minutinhos antes. Mas me ajuda aí, pega o aviãozinho e envia pro pessoal. Eles vão entrar. Então, afinal, existe literatura de menino? Uma literatura que é basicamente só menino lê, que menino gosta, né? Existe uma literatura que agrada ao menino? Existe esse negócio de identificação quando eu leio uma história, quando criança, eu me identifico pelo gênero, pela idade? Existe de fato esse fator identificação para as histórias? É isso que eu quero conversar com vocês. Não vai ser uma aula muito rápida, muito demorada, vai ser rápida, mas é para vocês entenderem, tá? Tudo isso existe. Tudo isso existe. Claro que a gente não vai fazer dessa questão uma camisa de força, né? Pra gente não dar XYZ livros para criança. Mas principalmente em relação ao menino, tá? O que eu observo? E aí depois a gente vai falar um pouco até sobre cérebro infantil. Mas o que eu observo, trabalhando há mais de 2 décadas, né, com isso? A menina tende a ser mais tolerante com histórias que não lhe interessam de cara. Como assim, professora? A menina tende a aceitar mais e melhor quando uma história não é tão interessante para o universo dela. Ela meio que vai se conformando, se adaptando, e ela vai buscando ter o prazer de ler aquela história, ela vai buscando se conformar com a leitura daquela história. Acredito eu que isso tenha muito a ver com a capacidade feminina de adaptação, que eu vejo como uma capacidade, até por conta da maternidade, nossos hormônios, a capacidade de aconchego, a capacidade, né, de superação para um bem-estar. Eu vejo que a menina já tem um pouco isso quando criança. Então, em regra, eu vejo que a menina, mesmo quando a história é uma história de luta, de guerra, de batalha, que não é talvez um universo que ela ame, não é talvez um universo assim, nossa, esse universo é o meu universo, eu estou muito confortável aqui lendo uma história como essa, ainda assim ela protesta menos. Ela tenta se conformar
e ela tenta entrar na história, ela tenta fazer de tudo para aquela história dar certo, ela tenta fazer de tudo para entender, né? Então, para a menina, a leitura de um livro que tem basicamente, ou que versa, que fala sobre o universo basicamente masculino, é mais aceitável, é mais tolerável, ela tolera mais. Ao passo que quando eu tenho um livro que é basicamente sobre o universo feminino, é um livro que é basicamente sobre o mundo da menina, da mulher, de princesa, única e exclusivamente, o menino não tolera. É bem isso mesmo. E aí você vai talvez ouvir em um livro ou outro seu menino reclamar muito mais do que a sua menina reclamaria se fosse um universo masculino para ela ler. E é óbvio que as feministas vão pegar uma coisa dessa e dizer que é opressão, e dizer, não. É simplesmente a natureza cumprindo sua função, gente. Tá? A mulher, ela é mais conciliatória, ela tende a renunciar mais, ela tende a acomodar mais, ela tende sabe? A mulher tem um elemento agregador desde pequena. Ela tenta fazer a coisa ficar boa. O menino tem mais resistência. Então, sim, é verdade que muitas vezes, quando o livro, não estou falando do protagonista, quando o livro, o enredo da história, é um enredo basicamente sobre o universo feminino, o menino não tolera. Então, ele não vai ler. Dependendo do temperamento, não vai mesmo. E acabou. E não tem quem faça ele ler, e não tem quem faça ele gostar, e não tem quem faça ele entrar na história. Ele realmente não vai querer. Quanto mais alfa, quanto mais másculo o menino é, menos tolerância ele vai ter para esse tipo de literatura. E aí eu tenho muita informação, então vai acompanhando. Então a questão é, a gente precisa achar uma homeostase, né? Um equilíbrio entre quando tem um casal, quando tem 2 meninos e uma menina, 2 meninas e um menino, ou seja, quando você não é mãe só de menino ou só de menina. Você precisa achar um equilíbrio para que a literatura tenha, sim, um elemento prazeroso. O elemento prazer é importante até meados dos 7, 8 anos de idade. Lorena, não é importante para o resto da vida? Não, não é importante. O prazer não é um critério para a vida inteira, né? Eu vivo falando isso aqui na rede social. A gente não lê porque ama, a gente lê porque precisa, em muitos casos. Estou falando do adulto. Mas para a criança, principalmente para a criança que ainda não tem umas regiões cerebrais prontas e ainda não tem, né, o freio cerebral totalmente desenvolvido, ou pelo menos previamente preparada, ela não vai tolerar. E ela não vai esconder que ela não quer, ela não vai esconder que ela não gosta, ela não vai esconder que ela não vai fingir. Ela vai dizer na sua cara, esse livro é horrível. E diz com ênfase e sem medo de ser feliz. Por que eu digo isso? Porque eu sou professora de crianças. Durante muitos anos eu ouvi das crianças que elas odiavam X, Y ou Z livros. E quando eu ia ver, geralmente eram os meninos que me reclamavam. E 90% das vezes em que eu recebi reclamações, não gostei desse livro, são meninos que reclamam. São meninos. E aí, isso significa que na minha amostragem, porque os meninos não gostam de ler? De forma alguma. É porque, de fato, a gente tem hoje uma carência muito grande, principalmente em língua portuguesa, de histórias que se passem num universo puramente de macho. E eu pensei muito antes de fazer essa live, porque ela pode ser mal interpretada, tá? Eu não quero que vocês que estão aqui, que me conhecem, quem é MBC aqui? Cadê minhas alunas MBC? Tem alguma aluna MBC por aí? Quem é MBC já sabe me interpretar, já convive comigo. Quem é novata, vai tentando se aclimatar e entender onde é que você caiu, onde é que você tá, quem é essa mulher, para você tentar entender a minha premissa. Cadê as alunas MBC? Levanta a mão. Cadê as alunas de redação? Levanta a mão. Cadê vocês? Então, gente, eu nesses últimos meses, eu tenho arrumado a minha biblioteca, né? Ano passado, estava tudo muito bagunçado, mas pensa numa bagunça daquela gigantesca, que eu olhava pro negócio e falava, gente, eu não vou mexer nisso, porque se eu começar, eu tenho que terminar, e eu não quero mexer. Então, a minha biblioteca estava muito bagunçada. E aí, esse ano, eu coloquei uma meta
de até o final do ano a gente arrumar tudo, né? Arrumar mesmo, até porque a Alice está crescendo, ela está pegando outros livros. Então, eu decidi arrumar a minha biblioteca. Quem for de papel que se rasgue, é mais ou menos isso, gente. A verdade nos rasga, né? A verdade nos confronta. Então, eu estava ontem mesmo. Por que eu resolvi fazer essa live sexta-feira falando sobre esse assunto? Porque eu tinha pensado em outra coisa, mas eu vou falar sobre isso. Porque eu recebi muita pergunta de mãe de menino. Eu tenho muita mãe de menino comigo. E porque eu comecei a perceber uma coisa que me deu uma tristeza profunda. Eu me considero uma pessoa com uma biblioteca bem vasta, né? Eu acho que eu tenho uma biblioteca bem razoável. Gente, eu não encontrei na minha biblioteca 60, 70 livros que tem universo masculino na literatura. Você diz, mas e daí? O que isso importa? Bom, quando a gente pensa numa educação grega, porque foi isso que eu parei para refletir, né? Quando a gente pensa na educação, principalmente em Atenas, né? Os meninos eram educados por meio da poesia. Então, eles liam Homero, mas eles liam várias outras coisas. Porque Homero ficou famoso e ficou como maior, mas a gente tem outros menores. E os meninos, gente, eles liam muito sobre os feitos heróicos. Isso, inegavelmente, e eu tô falando aqui de uma época em que o macho tinha vida de macho, a fêmea não castrava ele, a fêmea não mandava nele. Eu tô falando de uma época em que o macho mandava. Tô falando de uma época patriarcal. A literatura era basicamente sobre homens. A literatura grega era basicamente sobre homens. O mundo grego é sobre homens. Então, tudo que os meninos liam preparava a cabeça deles, juntamente com o convívio com outros homens, preparava a cabeça deles para serem homens. Isso é tão verdade, gente, que até os gays da Grécia eram homens. Eram mais homens do que os héteros de hoje. Então, a masculinidade não é forjada somente como a gente pensa que ela é. A masculinidade, ao longo das eras, é forjada também no imaginário. E a gente está vivendo uma época terrível para ser homem. Porque o imaginário dominante é feminino. É matriarcal. Nós saímos de uma sociedade patriarcal para uma sociedade matriarcal. Hoje a gente vive uma sociedade matriarcal. A escola é um ambiente para meninas. Os lugares de circulação são pensados para meninas. A tolerância social com o comportamento masculino é zero. Então, quando eu penso em Atenas, eu não vou falar de Esparta, porque Esparta era militar. Bom, se era militar, era militar. Eu estou falando de Atenas, que não tinha esse cunho militar. Tinha um cunho intelectual aguçado. Mesmo numa cidade na qual os homens eram vistos e bem vistos e valorizados pelo seu intelecto, a masculinidade era forjada e era pensada para alimentar o imaginário do homem. E hoje eu fui na minha biblioteca procurar os livros de macho que eu tenho. Quais são os livros? Se eu tivesse um filho para alimentar o imaginário dele, literariamente, o que eu teria? Eu não estou dizendo aqui, gente, que o menino lê Alice no País das Maravilhas, que o menino lê Mágico de Oz, que o menino lê Anne de Green Gables, que tá errado. Não tá errado. Mas eu quero que você entenda, o imaginário de macho tem a ver com o mundo do macho. Anne de Green Gables é sobre o mundo de uma menininha que foi adotada e todo o resto é sobre ela. E é do mundo de mulher. Eu posso negar isso, gente? Eu não posso. Eu posso negar que Anne de Green Gables é sobre uma menina e o universo de menina? Não posso. Eu posso negar que o Mágico de Oz existe um equilíbrio absurdo no Mágico de Oz, né? Porque você tem uma menina protagonista, você tem 3 machos do lado dela. Equilibra. Eu posso negar que a Alice tem um equilíbrio absurdo, porque eu tenho uma menina protagonista, mas eu tenho coelho, eu tenho lebre, eu tenho chapeleiro, né? Não posso.
Então, o que eu quero dizer, quando eu vou fazer um balanço numérico da literatura que circula hoje para alimentar o imaginário dos meninos, dos machos, o que eu encontro no centro disso é um livro chamado Diário de um Banana. Ou um livro chamado As Aventuras de Mike. O Mike é o quê, gente? Quem é o Mike? O Mike é um gordinho. E aí entra uma coisa importante da gente salientar. Nada é por acaso. Esse negócio de, é bonitinho por... Gente, na literatura, nas artes, entendam isso, por favor. Nada é sem um objetivo. Então, quando eu vejo um magrelo como Greg no Diário de um Banana, quando eu vejo um gordinho nas Aventuras de Mike, eu percebo o que é o menino de hoje. O que está sendo pensado para formar meninos? Ou ele é um magrelo idiota, ou ele é um gorducho, ou ele é um retardado. Toda a literatura que circula entre os mais vendidos e que está nos materiais de ensino e que está nos sistemas de ensino, desde a escola top de São Paulo até a escola pública do interior da Bahia, todo esse material imagético é destrutivo para um menino. A literatura, juntamente com outros elementos culturais, está aí para acabar com a formação dos meninos. Acabar. Lorene das meninas, não tô falando de menina, gente. Menina não é minha pauta aqui. Tá vendo como é? Até quando eu quero falar dos meninos, alguém vem, as meninas, não me interessa as meninas. Eu estou falando dos meninos. A gente não pode colocar o homem nunca no centro da discussão. A gente não pode nunca ter o homem como protagonista de nada, de nenhuma conversa, de nenhuma pauta. Porque vem alguém e diz assim, as meninas não me interessa. Eu não tô falando de menina. Não tô aí pra menina. Gente, nós mães precisamos deixar de ser feministas, porque a gente tá matando os meninos. Como o mundo hoje é matriarcal e a gente é que decide tudo e os homens hoje são um zero à esquerda, essa que é a verdade. Os homens hoje são um zero à esquerda na sociedade. Mesmo quando o cara tem dinheiro, é o rico provedor da casa, ele é um bestão diante da mulher. Então, eu não tô falando de mulher, não me interessa menina. Toda vez que eu tento falar de menino aqui na rede social, mas e as meninas, Lorena? Se você é mãe de menina, essa live não é pra você. Ou é, e você fica caladinha. Não me interessa menina aqui. Menina não é pauta. Certo? Isso, gente, é um traço de feminismo em você. Você não aceita se falar de homem. Você não aceita o homem como protagonista. Você não aceita o homem no destaque. Você não aceita o homem em evidência. Não, tem que botar a menina. Não, não tem que botar a menina, não. Não tem que botar na menina coisa nenhuma. Então, isso é interessante, porque Deus quer tratar isso na nossa vida. Gente, eu tenho muita vontade de ter um menino, né? Eu sempre tive, né? Muita vontade de ter um de cada. Por curiosidade mesmo, para saber como é que seria o menino. E menino precisa de homem, para ser homem. A psicologia mostra que a formatação da personalidade de macho, quem faz isso é o macho. Na Grécia, não só em Esparta, mas em Atenas, os meninos eram afastados da sua mãe depois dos 7 anos. Afastados, que eu digo, educacionalmente. A mãe não se metia mais na educação do menino depois dos 7 anos. Por quê? Porque eles, gregos, sem Deus, sem Espírito Santo, sem neurociência, sem psicologia, já entendiam que havia uma quebra na formação do imaginário de homem quando esse homem não era misturado, não era imerso no universo masculino. Quando ele continuava tendo a mulher como um parâmetro, ele não conseguia formar bem a sua sexualidade, formar bem o seu imaginário para se tornar o homem e se comportar como homem na sociedade. Por isso ele era afastado da mãe. E eu não digo afastado no sentido de tirarem ele da mãe, não. Não, educacionalmente, o que a mãe fazia pelo filho ia até ali. Depois ele era entregue a um pedagogo, a um professor, a um preceptor. A mãe não dava mais pitaco. Isso era culturalmente respeitado.
E a própria mãe aceitava, porque ela não queria um filho que não tivesse a sua masculinidade preservada, porque ela sabia que isso seria um risco. A linhagem da família, a existência e a harmonia do país. É um menino mal formado, ele não vai lutar bem no exército, ele não vai governar na cidade, ele não vai se casar e ter filhos. Então, eu preciso, como mãe, contribuir para que esse macho vire macho, porque se ele não virar macho, eu tô ferrada. Porque naquela época, a mãe, quando o pai morria, era a responsabilidade do filho. Então ela tinha todo interesse em que o filho dela se tornasse um macho dos melhores, porque disso também dependia talvez uma velhice. A gente não aceita os homens no centro. A gente não aceita os homens protagonistas. A gente vive numa sociedade feminista, a gente é cristã, a gente está criando os nossos filhos, emasculando eles. Gente, é uma geração de meninos que tem o pênis menor. Vocês sabiam disso? O pênis da criança está diminuindo. Isso é uma pauta, tá? Como assim, Lorena? Gente, eu já estou vendo médico alertar para o fato de que o tamanho do pênis da criança está diminuindo. A gente tem uma geração de micropênis como nunca se teve. Isso tem a ver com o uso de remédio, isso tem a ver com o uso de hormônios, de anticoncepcional, isso tem a ver com fatores ambientais, disruptores endócrinos. Os meninos têm 11 anos e um peru de 3 centímetros. É basicamente isso. Daí eles passam a puberdade com um peru de criança de 6 anos. Você acha que isso não tem nada a ver com a autoestima desse menino? Você acha que isso não tem nada a ver com como ele se vê como macho? O falo, o pênis, tem tudo a ver com masculinidade. No momento em que o menino não se vê com um pênis normal, aquilo já acaba com a autoestima dele para qualquer que seja a masculinidade necessária. É por isso que tem tanto menino em sofrimento com mais suicídio. Quem mais comete suicídio é menino. Então, a gente precisa entender como mães, né? Eu não sou mãe de menino ainda, eu tenho muita fé que eu vou ser. Mas, eu como professora de menino, eu vivo me vigiando e vigiando as professoras, por exemplo, na minha escola. Elas ficam o tempo todo, menino, não sei o que. Eu falo, gente, deixa correr, deixa eles correrem. Mas o negócio é que se cair, a mãe vem pra cima de mim, porque a mãe não aceita. Gente, nós temos uma época em que não tem mais ninguém com a perna quebrada, com o braço quebrado. Você fala, Lorena, mas que bom, eu não quero meu filho com o braço quebrado. Não é sobre o braço quebrado, é sobre ter o risco de quebrar o braço. Nem isso eles estão correndo. A gente não tem um menino que escala uma árvore, ele não sabe subir numa árvore. A gente tem um menino que não sabe amarrar o cadarço do tênis com 7 anos. Um menino que não limpa o bumbum com 9 anos. Um menino que não sabe lavar o próprio cabelo com 10 anos. Um menino que não sabe cortar a carne com garfo e faca com 8 anos. A gente precisa falar sobre o retardamento que a gente está causando na vida dos machos. A gente poda eles de toda forma. Eu faço isso com meu marido. Eu faço. Eu confesso que faço. Como eu sou uma mulher extremamente colérica e dominante, eu o tempo todo o Espírito Santo fica me quebrando. Deixa o seu marido ser macho, deixa ele fazer o que ele quer fazer. A minha grande luta com o meu marido é eu deixar ele em paz. A gente não deixa os homens em paz. Os homens não têm um minuto de paz, a gente atazana a vida deles. Se eles compram uma coisa, a gente quer dar pitaco. Se eles compram não sei o que, a gente quer cancelar. Se eles fazem uma coisa, a gente quer se meter. E do jeito que a gente faz com os maridos, a gente quer fazer com os filhos. E com os filhos funciona, porque eles são nossos filhos. A gente manda neles. Então, a gente tá com um problema crônico em relação ao imaginário de macho. Tem mãe que chega pra mim reclamando do menino de 17 anos que parece um bebezão, dá vontade de dizer, querida, ele é teu bebezão, olha como você trata ele. Então, assim, eu tenho um afilhado, Heitor. Às vezes as pessoas, eu falei, Heitor, vai lá. Eu trato Heitor como um menino grande. Ontem eu estava na escola, conversando com a professora da sala dele chegou, falou, Lorena, vem cá, a gente foi conversar sobre umas questões. Heitor entra na sala com a boca cheia de sangue, porque ele estava correndo, bateu um dente que tá mole, começou a sangrar. Ele chegou desesperado. Aí eu falei assim, que foi? Numa naturalidade. Que foi, Heitor? Minha boca tá sangrando. Eu digo, tá, como foi isso aí? É porque eu tava correndo e eu bati. Eu digo, é assim mesmo, quando bate sangra. Vai lá no banheiro,
Pega um papel para estancar isso aí, esse dente aí tá mole, vai cair. Ele ficou chocado com a minha tranquilidade. Aí você pode dizer assim pra mim, mas você fez isso que você não é a mãe dele, eu sou a madrinha dele. Amo ele assim como se ele fosse meu filho. Mas eu entendo que eu não posso tratar ele como uma mulherzinha quando ele se machuca. E é impressionante como ele teve uma resposta de testosterona diante da minha firmeza. Eu digo, vai lá no banheiro, pega o papel e estanca esse sangue. Ele foi ao banheiro. Eu podia simplesmente parar tudo que eu tava fazendo. Ai, meu Deus, o que foi? O que foi? Ai, meu Deus, é sangue. Não. Vai lá no banheiro, pega o papel, vamos estancar esse sangue. Ele foi ao banheiro, pegou o papel, voltou e disse, e agora eu boto na boca? Eu digo, bota. Bota na boca até o sangue parar. Aí ele querendo chorar, eu digo, não chora, porque esse dente vai cair. Não tem problema, ele vai cair. Tranquilizei ele ficou, acabou. O sangue parou, ele voltou a correr. Então imagina se eu pego ele no colo, oh meu Deus, oh Jesus. Gente, criar macho é diferente de criar fêmea. Quando a Alice se machuca, eu pego ela no colo, porque ela precisa entender que ela tem que ser protegida. Mas no momento em que ele tem uma pancadinha, eu não posso pegar no colo como se ele fosse uma menininha, porque senão ele vai crescer achando que ele precisa desse cuidado quando homem. Ele é quem vai proteger. Não é quem vai ser protegido. E essa mensagem eu estou emitindo para ele nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, nos momentos de tensão, em que o raciocínio tem que ser rápido, frio, calculoso, calculista. A gente, para criar menino, tem que ser fria. Em muitos aspectos. Quando a gente pega ele no colo, olha, quando você pega um menino de 10 anos no colo, você corta o peru dele pela metade. Como assim, Lorena? Não posso dar colo? Entendo o que eu quis dizer. Quando no momento em que ele tem de ser forte, ser homem, você trata ele como uma menininha que é protegida, você está ajudando ele a se colocar nesse lugar de menininha protegida. Gente, hoje quem mais sofre quando se machuca são os meninos. Na educação física, as meninas são mais fortes do que os meninos. Se tem alguém de educação física aqui, não vai me deixar mentir. Na educação física, as meninas estão de igual para igual com os meninos em agilidade, velocidade. Eu entendo, mas os meninos não podem deixar de se sentir amados. Esse é o problema, Marcela. Você não está ensinando o seu filho a ser homem. Homem não tem que ser amado. Homem tem que ser respeitado. Ah, mas e como eu sei que meu filho está sendo amado? Quando você cuida dele, quando você dá o carinho na hora certa, você mostra que você ama. Mas no momento em que ele precisa mostrar força e você pega ele desse lugar de força e você coloca ele no lugar de carinho, você não está forjando força. Você não está forjando força. Os momentos de pressão, quando você tira dele a pressão e bota sobre você, você comunica para ele que na vida toda, quando vier pressão, uma mulher vai resolver. Quando vier pressão, uma outra pessoa vai resolver. Ele não precisa enfrentar. E não é assim que os homens estão casando? Quando vem uma pressão, a mulher que resolve? Da onde vocês acham que vem esse imaginário masculino de alguém vai resolver por mim? Da mãe. Vem dessa mãe que no momento de dizer, meu filho, fica forte, isso vai passar. Vamos, olha pra cima. Você pega no colo, faz carinho, diz, oh, meu bebê, tá doendo, meu bebê. Você emascula o seu filho. Eu não sei se é teu caso, tá, Marcela? Porque a tua fala me mostra que você não tá pronta para essa conversa. Você não tá pronta para entender que mostrar amor é diferente de gerar firmeza. Gerar firmeza é no momento em que precisa gerar firmeza. Dizer que ama e mostrar que ama é no momento em que não há nenhuma situação de tensão, não há nenhuma situação em que a criança vá precisar entender isso. Não, é natural. Quando é que eu mostro pra Alice que eu amo? Quando eu dou banho, quando eu dou comida. Quando ela diz eu te amo, eu digo eu também. Quando eu digo eu te amo, ela também. Isso tudo é amor. Agora, no momento em que uma criança, um menino, tá correndo, dá uma trombada. E ele vem querendo desabar por causa de uma trombada. Eu não tô falando aqui de traumatismo craniano, tá, gente? Porque vocês, às vezes, para fugir da culpa que vocês começam a sentir do que eu falo, vocês começam a buscar outra coisa. Isso é o cérebro buscando defesa. Quando a carapuça serve, você não quer ela, então você fica buscando outras. Isso é uma técnica argumentativa. Você distrai. Foca aqui, ó.
Eu não tô falando de momentos de amor. Eu tô falando de momentos em que você tem a oportunidade de deixar ele ser macho, de deixar ele sofrer pra ser macho e você não deixa. É disso que eu tô falando. Esquece o resto. Deixa a carapuça cair. Então, no momento em que eu preciso deixar o homem ser homem, eu não deixo. E aí a gente quer que eles adivinhem quando é que eles têm que ser homem, porque afinal, eu já não sei mais. Gente, eu nunca vou me esquecer do ator do Superman. Vocês sabem quem é o ator do Superman? O último Superman, que ele é um homem lindo, um gato. Ele é solteiro, quarentão solteiro. E ele tava dando uma entrevista e as pessoas perguntando, por que você é solteiro? Você é gay? Ele falou, não, eu sou hétero. Mas você ainda não casou, você não tem noiva. Ele falou, cara, vou te falar a verdade, hoje eu tenho medo de paquerar. Eu tenho muita insegurança em paquerar. Não por nada, mas porque eu já sofri muito na mão de mulher que me manipula, que diz que eu sou abusivo, que quando eu dou uma cantada ela diz que eu sou abusivo, quando eu quero fazer um gesto de carinho ela diz que eu quero comprar ela. Ou seja, os homens não sabem mais quando eles podem ser homens, quando a gente dá a eles o direito de ser homem. Então eles ficam pisando em ovos, e aí no momento que a gente quer que eles sejam, eles não são. E a gente briga com eles porque eles não são. Porque a gente quer que eles adivinhem. Então, essa entrevista desse cara lindo, famoso, rico, me marcou muito. Porque eu disse, cara, se esse homem lindo desse jeito tá tendo essa dificuldade, imagine os meros mortais, como não estão, né? Então, vocês precisam entender que isso tudo é forjado, gente, na primeira infância. É até os 7 anos. Força. Os meninos de hoje não têm capacidade física. Ou eles estão gordos com 2 peitos, ou eles estão tão raquíticos e tão subdesenvolvidos que eles não conseguem fazer atividade física. Isso tem a ver com a alimentação. Um menino que só come açúcar, biscoito recheado, hambúrguer, batata frita, não pode se desenvolver. Não vai ser um homem com músculos. É por isso que a gente vê a quantidade de homens se acabando de esteroide anabolizante na academia. Porque ele não tem músculo. Percebe que um homem, quando ele é gordo, que ele emagrece, a autoestima dele muda? E não é só o homem, a mulher também, mas assim, o homem parece que ele renasce. Outro dia eu falei para Antônio, eu falei, cara, um homem que não consegue carregar sua mulher e seu filho no braço, se precisar fugir de uma situação, ele não é homem. Para mim, ele não é homem. Que ele tava questionando, né? Ah, tu vai emagrecer, não sei o que. Eu falei, eu tenho que emagrecer. Porque eu preciso ser carregável. Uma mulher gorda, o homem não carrega numa situação de perigo. Então, essas porradas que eu dou em vocês, eu dou em mim também. Cara, eu preciso ser carregável. Se Deus o livre, tu precisar correr comigo com a Alice no braço, e aí? A culpa é dele? Não, é minha que tô acima do peso. Então, a gente precisa entender que a realidade não liga para os nossos sentimentos. A realidade é a realidade. E a gente está emasculando as meninas. Agora, voltando para a questão, eu não achei 50 livros com o universo masculino neles. Eu tenho biblioteca em inglês, eu tenho biblioteca em espanhol, eu tenho biblioteca em português. Eu não achei 50 livros escritos antigos. E olha que eu tenho muito livro, né? Clássico mesmo, clássicozão de 1700 e pouco, 1800 e pouco. Não tem 50 livros com o universo masculino ali destrinchado. E mesmo sabendo que a maioria dos autores, até certo momento da história, foi homens, esses homens não pensaram, ah, eu vou escrever universo... Não, o universo não era masculino. E aí eu paro e penso, caramba, a gente matou a literatura que agrada o homem. Quando você vê uma coleção do Calmey, e os livros do Calmey, não é só aquela coleção de faroeste, todos os livros do Calmey pingam testosterona. Outro dia eu botei Rambo pra Heitor assistir. Ai, meu Deus, tu vai botar Rambo. Qual é o problema do menino ver um tiroteio? Qual é a chance dele se tornar um serial killer vendo um filme de tiroteio? Dele entender o Rambo, dele entender o Hércules, dele entender o Jazão, dele... Qual é o problema? Ah, ele vai ficar violento. Eu quero que ele fique violento. A gente tá com uma sociedade violenta. E numa sociedade violenta, ou você tem homens com capacidade de violência, ou você tá ferrada. E é disso que o Jordan Peterson fala, né? Quando ele fala sobre a crise de masculinidade do Ocidente, ele diz,
O homem precisa ter uma capacidade grande de fazer o mal. E a gente precisa de homens que tenham capacidade de fazer o mal. Lorena, mas você não é cristã? Sou. Mas quando Davi precisou usar a espada, ele usou. Do mesmo Davi que dançava, que cantava lira, que compunha salmo, era o Davi que se precisasse enfiar a espada, ele enfiava a espada no momento que precisava. O homem tem que ter capacidade de fazer o mal quando é preciso. Nós temos que temer os homens. É por isso que os muçulmanos tomaram a Itália, tomaram a Inglaterra e ninguém faz nada. Porque é uma sociedade patriarcal e quem tem coragem de enfrentar um cara que consegue se explodir com uma bomba, a capacidade dele de fazer o mal é temida. Ninguém mexe com ele. Então, se eu tenho um homem que eu tenho certeza de que ele não tem coragem de fazer o mal, a masculinidade dele já cai pela metade. A testosterona dele já pinga no chão. Por quê? Porque o homem é sinônimo de força, é sinônimo de proteção. Isso está no nosso inconsciente coletivo feminino. Mulheres pensam assim, mesmo quando elas negam. Até as feministas são assim. E se a gente está forjando um menino para ser protegido o tempo todo, a gente não vai poder cobrar um menino que protege na idade adulta. Porque ninguém planta figo e colhe manga. Se eu estou plantando um menino protegido o tempo todo, ele vai ser um macho casado, protegido o tempo todo. Aí a esposa vai ter que protegê-lo. A mãe vai ter que protegê-lo. E tu sabe o que é mais doentio? É que as mulheres estão gostando desse papel de ser mãe do cara casado. Elas estão gostando desse papel de ir para entrevista de emprego, de ir caçar conversa com o professor de faculdade do filho. Elas estão se prestando a esse papel e achando que estão certas. Elas têm certeza de que elas estão certas. Porque existe um mote. O filho é meu. O filho é teu. Depois de 18 anos, ele é da polícia, da justiça. Ele é da mulher dele. Ele é de onde ele quiser. Depois de 18 anos, ele é adulto. Ele não é mais teu. Por isso a gente tem que aproveitar até os 18. Lorena, tu tá dizendo que a maternidade encerra aos 18? Não. O poder sobre o filho encerra aos 18. Então a gente precisa, como mulher, ser educada para respeitar esse mundo. E a gente não tem literatura para ajudar a gente nisso. Não tem. Se a gente não tem 50 livros para isso, calcula comigo quantos anos de leitura do universo masculino a gente tem para dar para os nossos filhos. Não tem 5 anos. Então a gente precisa cair na real sobre educar menino. Porque senão a gente vai ajudar a sustentar a nossa nora e os nossos netos. Porque o nosso filho vai ser um zero à esquerda, incapaz de gerar renda para sua família, mesmo sendo inteligente. A quantidade de meninos inteligentíssimos que têm mães ajudando eles a arranjar emprego, porque eles não têm força de personalidade para pedir emprego, para gerar renda, para criar uma empresa. A mulher tá o tempo todo, e a gente tá cansada, a mulher tá cansada, o cortisol fica alto, cabelo cai, tem alopécia, dá melasma, engorda, emagrece, a gente se ferra todinha, porque a gente quer ficar numa posição que não é nossa. E não é nossa não com o nosso marido, é com os filhos. Então, esse negócio de você pegar livro de menininha e querer forçar o seu filho quando ele não quer, eu vivo dizendo aqui, se ele não quer, deixa. Eu tenho uma licença poética aqui para os meninos, se os meninos não querem, deixa, não tem problema. Tenta outro. A gente não pode estuprar os meninos, intelectualmente. É isso. Não, mas é porque ele vai ter... Porque a tua irmã... Gente, a maior desgraça que se pode fazer com o menino é comparar ele com a irmã. Mana, tu vai comparar o macho com a fêmea. Ele vai ficar tentando superar uma mulher. Vocês têm noção? Quando você compara no imaginário, você põe em pé de igualdade. É isso que o cérebro entende. No momento em que eu tenho um menino e eu tento comparar esse menino com a irmã, eu uso a irmã de parâmetro, eu estou dando para ele um parâmetro feminino para tudo. E ele vai tentar se adequar, porque ele quer te agradar. Aí depois ele fica feminino e você tá reclamando. E ele fica sem entender, mas afinal, o que tá errado? O que eu errei?
Então, literatura de menino, a gente tem que ter mais cuidado. Para resumir essa live. Tenha mais cuidado. Foque nos heróis. Foque no bang bang. Foque nas situações de perigo. Foque no heroísmo. Foque nisso. Se você quer um macho surgindo da sua casa. O imaginário dele tem que ser de testosterona. Esse negócio de botar menino para fazer vôlei nunca deu certo. Lorena nunca deu. Porque tem os atletas da seleção. Ok, queridos, nada contra vocês. Eu tô no meio de uma crise de masculinidade, eu não vou escolher vôlei. Ponto e acabou. E isso foi uma metáfora, tá? Foi uma metáfora. Então, os livros de menino. O que é, Lorena, para fechar, o que é leitura obrigatória para menino? Mitologia grega. Obrigatória. Eu, quando lancei a MBC Mitologia, eu não quis fazer isso assim, não quis falar isso, porque eu sabia que iam me cancelar. Eu criei esse curso para você que é mãe de menino. Acorda! Acorda! A MBC Mitologia, quase que eu boto assim, MBC de macho. Quase que eu boto o nome. A gente até riu. Quando eu tava criando o curso, que eu fui... Bora botar MBC macho? Cara, eu criei um curso que tem história de homem. Só tem história de homem. Só tem história de homem naquele curso. Todas as histórias são sobre homens que navegam, que pegam espada, corta a cabeça de gente. É pra macho. Então, assim, a MBC tem 3 cursos. Um pra macho e 2 pra fêmea. Pronto, falei. Cara, você não pode formar um macho sem dar pra ele história de macho. Pelo amor de Deus, eu tenho que gritar isso aqui. Tem hora que eu fico assim... Gente, eu vou ter que dizer, porque não é possível, eles não estão entendendo as entrelinhas. A MBC Mitologia é um curso para meninos. Lorena, então eu tenho uma menina, não posso entrar? Você pode. Eu comecei a live dizendo, mulheres leem histórias de homens e até gostam. Mas homens não gostam de história de mulher e ponto, acabou. E eles são taxativos e a gente não tem que forçar, não. Quem foi que fez a MBC Mitologia aqui? Cara, só herói. Só herói, só homem fazendo coisa, só homem fazendo... É só homem aceitando desafio, é só homem... Então, assim, tem um curso de literatura só para homem, se você quiser. A gente é indesculpável na criação de meninos. A gente é indesculpável. Então, a gente... E outra, meninas serão mães de meninos. Então, assim, a gente conhece o universo. A gente lê as histórias. Entendeu? Cara, teu filho tá sendo criado sem mitologia grega, teu filho tá sendo criado sem mitologia nórdica, teu filho tá sendo criado sem saber quem é um herói. O herói do teu filho lá na escola é o Greg, de Diário de um Banana. Você tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Seu filho vai ser um menino magrelo, cheio de espinha, retardado, é isso? Porque é isso que vai ficar no imaginário. Vocês acham que o menino que lê Diário de um Banana não internaliza nada, gente? Vocês acham que assim, não fica nada? Vocês acham que nada vai influenciar o comportamento, a visão de mundo, a visão das pessoas? Vocês acham que aquele besterol que tá dentro daquele livro ali não entra na cabeça, não? Ah, não, é só para ele se divertir. E enquanto ele tá lendo, o cérebro dele tá trabalhando, não? E não guarda na memória subconsciente as coisas, não? Gente! O modelo é Greg. O modelo é Greg, acorda! Você não quer um Greg para ser pai dos seus netos. Você não quer um Greg para ser seu filho adulto. Você não quer um Greg para te ajudar quando você precisar. Deus o livre, perder o marido. Você não quer um Greg na sua vida. Então como é que você está aceitando o Greg ser o personagem principal da história que teu filho está lendo há 1 ano? Tem gente que passa 1 ano com a coleção do Diário de um Banana. Essa é a influência que o teu filho está recebendo no imaginário, no subconsciente dele. Acorda. Acorda enquanto é tempo. Seu filho precisa ler histórias de homens fortes, que defenderam sua família, que foram honrados, que foram ao mar quando não havia recurso. Entendeu? Teu filho precisa falar sobre cabana, sobre caçar no mato, sobre domar animais. É sobre isso que você precisa alimentar o imaginário do seu macho. Você tem um macho em casa. Então, gente,
Eu não encontrei 50 livros de mitologia, de literatura só para meninos, assim, tipo, só menino. Isso me assustou bastante. Falei que eu preciso conversar. Porque é triste. É triste. E detalhe, quando eu falo 50, é entre português, inglês e espanhol. Que em português não tem, não. Não tem, não. Então, queridas, eu preciso ir. Mas assim, foi um sacode, sim. Foi um sacode. A literatura de macho é importante pro macho. Os gregos já sabiam disso, eles não tinham neurociência, eles não tinham Deus, eles não tinham nada. Eles já sabiam que macho vai entender que como é que ser macho lendo, vendo o macho ser macho. Aí o Brasil tá cheio de mãe solteira, já não tem um macho para ver. Você tem que dar um macho pelo menos para ele ler. Pelo menos para ele ler e fantasiar. Eu sei que como colérica, quando você me ouve, você fica, poxa, só ouve a mensagem. Tudo que eu falei aqui é verdade. Tudo que eu falei é verdade. Certo? Nós vamos continuar essa conversa sobre literatura de meninos. Eu vou entrar nessa brecha aí para vocês. Eu vou bater, eu vou insistir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou insistir até vocês entenderem que a literatura tem um papel crucial na formação da masculinidade. Vou. Eu vou. E vocês vão começar a entender isso de uma vez por todas e pelo menos respeitar esse universo masculino. E respeitar quando o menino disser, eu não quero ler esse livro que é só sobre fofoquinha de menina. Tem livro que é sobre fofoquinha de menina. E tá tudo bem ele não gostar. E eu acho até bom que não goste mesmo. Certo? Meditem sobre o que eu falei. Me dei só o benefício da dúvida. Tá bom? Vou encerrar. Preciso ir. Beijo. Vou tentar salvar. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa sexta.